Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, amados, adorando o nome do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade feliz que o Senhor nos concede aqui chegar. É bem difícil, né? Nunca vai sair essa timidez. Não vamos dizer timidez, né? Mas é sempre uma grande responsabilidade, nós sentimos o peso dela, pregar a palavra de Deus para a igreja de Cristo. Isso é a missão mais sublime que um homem pode ter, pregar o evangelho de Cristo em uma humanidade pecaminosa, decaída, pregar o evangelho de Cristo e anunciar que o dia do Senhor está próximo. Isso é uma responsabilidade sem igual. Amados e amigos ouvintes que nos ouvem nesta noite, hoje é um dia muito especial. Aí fora fala-se muito sobre Páscoa. Páscoa, como muitos já sabem, não é? Agora boa parte não conhece realmente o sentido real de Páscoa. Páscoa é uma festa judaica, não é? É passar, pular sobre o lugar marcado. Isso é Páscoa. E a Páscoa aconteceu a primeira vez na noite da mortandade dos primogênitos na terra do Egito. E não tem muito a ver diretamente conosco, porque aquilo era sombra do que aconteceria futuramente, não é? Como o povo de Israel esteve escravizado no Egito por aproximadamente 430 anos, Deus enviou os seus servos para libertarem o povo de Israel no Egito. E Faraó, como os irmãos conhecem a história, não queria libertar o povo de Israel, até que o Senhor foi endurecendo a circunstância dentro do Egito, enviando 9 pragas, e por último a 10ª praga foi a praga da mortandade dos primogênitos, onde todos os que abriam a madre, seja macho ou fêmea, morreriam, tanto de homens quanto de animais. Isso era para dar um golpe nas divindades pagãs que haviam no Egito, como todos já conhecem, aqueles que estudam a palavra de Deus. Mas o mundo não conhece, não compreende isso. E Páscoa acontece geralmente na noite de quinta-feira, amados. A noite de quinta-feira foi quando Jesus celebrou a última ceia. Aquilo era Páscoa. Era para comer, não é? A Páscoa com a carne do cordeiro, com ervas amargas, com os lombos cingidos, não é? Calçados os pés, não é? Com um sapato bom para a viagem. E isso era a tradição que Israel tinha que fazer dali para frente, não é? Antes, não é, de comer a Páscoa, eles deveriam ter imolado, matado um cordeiro ou um cabrito. Se a família fosse pequena, poderia juntar 2 famílias, matar um cabrito e pegava o sangue daquele cabrito e passava nos umbrais da porta, nos batentes da porta. Aí quando passasse o anjo da morte sobre o Egito, aonde tivesse aquele sangue, no umbral da porta daquelas casas que estivesse aquele sangue, o anjo passaria por cima, ia na casa adiante. Se porventura não estivesse lá o sangue no umbral da porta, o primogênito morreria. Mas glória a Deus, aqui tem sangue nos seus umbrais? Glória a Deus, Deus seja louvado. Aí, amados, aquilo tipifica, como todos já sabem aqui no nosso meio, mas nós estamos falando para uma grande multidão, e isso está gravado e vai ficar para a posteridade, não é? Aquilo tipificava o cordeiro que seria imolado, aleluia, para pagar a nossa culpa, para pagar o nosso pecado, para, aleluia, aplacar a ira divina sobre a humanidade. Glórias a Deus. E na última ceia, Jesus Cristo toma o pão, né?
parte e diz: isso é o meu corpo, que é partido. Partido, não cortado, partido. Aleluia. E logo depois de cear, ele toma o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Jesus Cristo é o cordeiro pascal, aquele cordeiro imolado na Páscoa. Então o domingo de Páscoa para nós não faz muito sentido. Nós temos domingo da ressurreição de Cristo, domingo da nossa vitória, domingo em que se consuma realmente a vitória do povo de Deus, domingo em que o Senhor dá o seu brado de vida, domingo em que as mulheres vão pela manhã no sepulcro e ficam impressionadas ao ver a pedra removida, domingo em que os anjos que estão dentro assentados, aleluia, sobre a pedra, falam: olha, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele não está aqui, já ressuscitou. Não tenho tempo, amados, não dá tempo para entrar numa mensagem mais aprofundada, mas nós precisamos retirar, desmistificar. Domingo para nós, domingo da ressurreição de Cristo. E é porque Jesus vive, como já ouvimos nessa noite o louvor, porque Jesus vive, nós temos esperança. Porque Jesus vive, nós temos salvação. Porque Jesus vive, nós desfrutamos de paz. Porque Jesus vive, nós teremos vitória. Porque Jesus vive, nós somos curados de todas as enfermidades. Porque Jesus vive, aleluia, nós temos fé que o Senhor nos dá um amanhã vitorioso. Porque Jesus vive, a tua salvação e a tua ressurreição está garantida. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar exatamente nos poucos minutos que restam, falar sobre ressurreição. Amados, ressurreição é a doutrina estrutural do Evangelho de Cristo. Doutrina estrutural do Evangelho de Cristo. Se vocês lerem a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, fala o capítulo quase que inteiro sobre a ressurreição de Cristo. E nós poderíamos aqui passar horas e horas falando da estruturação de todas as coisas, aleluia, de todos os mecanismos de dentro do Evangelho, de tudo aquilo que o pacote da graça trouxe para a humanidade. Sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos esperança. Sem a ressurreição de Cristo, o universo inteiro já tinha colapsado. No dia que ele morreu, pararam para pensar nisso? Jesus é o dono da vida. Ele tem vida plena no seu corpo. Ele tem vida plena na sua alma, isso como homem. E ele tem vida plena no seu espírito. Porque a encarnação de Jesus Cristo foi uma encarnação real e verdadeira. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa diferente do Espírito que tinha dentro de Jesus Cristo, quando ele andava sobre a face da terra. Aleluia. Para falar de ressurreição, vamos para João capítulo 5. Vamos começar por aqui. Aleluia. Versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. A vida de Jesus Cristo está nele próprio, não é? Ele deu a sua vida quando ele foi pendurado no madeiro. Se Jesus Cristo não entrega o seu Espírito e não dissesse: Pai, está consumado, na sua mão entrego o meu Espírito, Jesus Cristo poderia ficar pendurado na cruz para a eternidade. A morte não tinha capacidade de ceifar a vida de Jesus Cristo. A morte, ela é consequência de pecado. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado exatamente entrou a morte no mundo. Aleluias. Glórias a Deus. Mas em Cristo não.
Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Aleluia! Como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo. E o Espírito Santo, amado, é difícil de falar dele. Não vou entrar nisso. Glória a Deus. Não é? Vamos adiante, mais um versículo. O 27 agora. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. É o homem entre os homens. Foi sobre ele que Salomão escreveu, é um homem entre todos, não é? Entre milhares achei, uma mulher entre todas não encontrei. Não quero mandar a referência, mas é assim que Salomão escreveu. Isso não é desprezo às mulheres, mas mostra que a salvação vem de um homem, vem de um judeu, vem de Cristo Jesus, que é o Filho do Deus vivo. Aleluia, sem ele não havia esperança. João, aleluia, aquele que veio preparar o caminho, Jesus, ele falou acerca de Jesus Cristo, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quem não tem o Filho não verá a vida. Em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, receba a vida de Deus nessa noite. Aleluia, o seu Deus é Jesus. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui nesta noite. Ele providenciou essa noite. Aleluia, para você estar aqui. Ele te deu graça, Ele te chamou. Aleluia, Ele te justificou. Ele te elegeu mesmo antes da fundação do mundo. Mas tudo isso só pode se concretizar por meio da ressurreição. Aleluia. 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Era esse o versículo final deste texto. Amados, a Bíblia fala de dois tipos de ressurreição. A ressurreição que é chamada de primeira ressurreição, onde nós encontramos estrutura para falar no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo é o número 6, que diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amados, a primeira ressurreição, ela não é simplesmente um único ato. Se vocês abrirem a Bíblia comigo no livro do Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 27. Aleluia. Se quiserem colocar no telão, é muito bom. Mateus 27. Glória a Deus. O versículo 52. Jesus morrendo, acontece o seguinte, ó. 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ora, isso entra em contraste logo à primeira vista para aqueles que não estudam a palavra de Deus como deve ser estudado. Jesus Cristo deveria ser o primeiro a ser ressuscitado, não é? Porque Ele é o primogênito dos mortos. Não tem problema algum, amado, porque esses que morreram aqui no dia da morte de Jesus, eles simplesmente tornaram a vida. Nesse ato, neste momento, eles tornaram a vida. Essa ressurreição não é a ressurreição completa, não é a ressurreição plena. Aí, observem bem, 53 agora, e abriram-se, ou melhor, e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, de Cristo, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe bem, saíram da sepultura, ficaram esperando Jesus ressuscitar. Depois da ressurreição dele,
entraram na cidade santa. Na minha Bíblia, santa está com letra maiúscula. Entraram na cidade santa. Aleluia. Primeiro Jesus, Cristo, as primícias, depois nós, disse Paulo. Leiam lá capítulo 15 do Evangelho, aleluia, da carta de Paulo aos Coríntios. Então, a primeira parte da ressurreição, aleluia, a primeira parte da primeira ressurreição acontece no ato da morte de Cristo. Jesus Cristo, quando ele deu o brado, quando ele entregou o seu espírito, quando ele morreu, aleluia, coisas tremendas aconteceram tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Houve trevas. Por que houve trevas? Porque realmente o sol se apagou. O sol se apagou, porque o dono da vida, aquele que mantém tudo, aquele que o principado está sobre os seus ombros, aquele por meio de quem Deus fez o mundo, aquele por meio de quem Deus fez os espíritos, aquele por meio de quem Deus fez todas as coisas que vocês veem e as coisas que vocês não veem. Aleluia. O poder de Deus é maravilhoso. Jesus está aqui nesta noite. Vou abrir um parêntese, se desse tempo. Pastor Reginaldo fazendo a leitura oficial. E tem o versículo que Jesus fala para Maria: olha, não me detém agora, porque ainda não subi para meu Pai. Vou subir para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amados, por que é que Jesus disse assim? Porque há uma singularidade entre Deus e Cristo. Há uma singularidade, há um particular inatingível para o restante da criação. Aleluia. E observa que a prioridade era fundamental, né, que Jesus Cristo aparecesse. Era o domingo, era o dia da ressurreição. E ele já apareceu ali às mulheres que estavam sempre, aleluia, aos pés do Senhor Jesus. Mas observa, amado, a festa que estava no universo, no mundo espiritual. Imagina aquele que despiu-se da sua glória, aleluia, conforme diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando Jesus Cristo, ele se despe da sua glória, como quem tira, aleluia, um manto, e ele assume a forma humana, numa humilhação sem par, numa humilhação sem igual, e ele desce ao lugar onde o pecado impera, uma terra que não era digna jamais. Se a Bíblia Sagrada diz no capítulo 11 do escritor aos Hebreus, que a terra não era digna, aleluia, em que os heróis da fé pisassem sobre esse mundo. Imagine o nosso Senhor, mas ele se fez maldição por nós. Eu quero que você penetre a dimensão que a minha mente está neste momento. E Jesus Cristo se fez carne. Se fez carne. Já se fazer carne é uma terrível humilhação. Sabendo o que Ele é, sabendo quem Ele é, sabendo toda a sua glória. Mas isso por mim e por você. Quando você observa os céus,
Não é quando a palavra de Deus, o salmista fala, os céus declaram a tua glória. O firmamento revela o poder de Deus. Quando você lê o Salmo 9 e observa ali, não é quando se fala dos céus, coisa criada pelos dedos. Os dedos de Deus, os dedos de Cristo. Porque Jesus Cristo é o visível que nós veremos de Deus. Aleluia. Entenda a grandeza. Entenda o seu valor. Entenda o seu valor. Entenda o seu valor. Entenda o seu valor. Quer saber qual é o seu valor? Jesus Cristo colocou você com o mesmo valor dele. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo eleva você ao valor de um Deus. A vida do eterno foi imolada para resgatar a sua. Se um homem só tivesse se salvo com o sacrifício de Cristo, ele estaria feliz. Se um representante da humanidade tivesse se salvo com o sacrifício de Cristo, ele estaria feliz. Este é o valor que você tem. Não admito crente sofrer depressão. Aleluia. Não admito crente viver cabisbaixo. Será que não tem fé? A circunstância de sofrimento deste mundo são coisas passageiras, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e se Jesus está vivo, você vai ressuscitar, mesmo que você desça dessa sepultura, Jesus está vivo, você vai viver eternamente. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna, a vida eterna. Quantos têm vida eterna aqui podem adorar o nome do Senhor Jesus? Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno. Domingo de ressurreição, domingo de celebrar a nossa vitória, domingo de glorificar o nome do Senhor em alta voz, domingo de bradar, aleluia, que o nosso Deus vive. Maravilha, maravilha. Segunda parte da primeira ressurreição. Vou abrir a Bíblia, né? Mas o tempo já foi. É 1 aos Tessalonicenses, né, amados? 1 aos Tessalonicenses. Aleluia. Versículo 16 do capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Segunda parte da primeira ressurreição. Terceira parte da primeira ressurreição, o versículo que foi lido no livro do Apocalipse. Aleluia. A terceira e a quarta parte. Terceira parte, final da grande tribulação. Quarta parte da primeira ressurreição, depois do reino milenal de Cristo. Vai morrer gente durante o milênio, porém, quem morrer com 100 anos vai ser criança, não é? Os homens terão a vida prolongada. Glória a Deus, amados. O tempo se foi. Tenha essa certeza na sua vida. Agradeço ao pastor Reginaldo. Aleluia. É difícil pregar com o pastor Reginaldo na nossa retaguarda, viu? É difícil, não somente ele, mas nós temos homens aí,
não é, que conhecem muito bem a palavra de Deus. Então nós temos que refinar muito bem o que fala, não é? E além do mais, não somente por isso, é que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus abençoe vocês. Amados, agradeço especialmente quem esteve aqui na escola dominical. Eu quero pedir, por gentileza, levantem a mão todos os que estavam na escola dominical hoje, por gentileza, não é? Olhe que é um bom grupo de pessoas. Eu creio que a maioria não levantou a mão, não. Tinha muito mais gente do que o que foi levantado. Mas você que não vem na escola dominical está perdendo, rapaz. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras. Se você não se interessa por conhecer as Escrituras, já é o primeiro erro. Mas Jesus Cristo está aqui para te dar vida, para te dar ânimo, para te dar vitória. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, pastor Reginaldo. Deus abençoe o seu povo. Continua abençoando evangelista Carlindo por esta boa explicação, explanação da palavra de Deus, que é a ressurreição. Você que tem um nome escrito no livro da vida, naquele dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Por isso que vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Vale a pena dizer não para as coisas deste mundo. O nosso Cristo, Ele não morreu na cruz para te dar um ovinho de Páscoa. Não, isso aí você trabalha, você compra. Ele morreu na cruz para te dar o direito de ir morar no céu, nas mansões celestiais. Querida igreja, eu quero ser grato a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas. Deus abençoe os nossos irmãos que têm nos acompanhado de tantos lugares. Deus abençoe vocês. É sempre um privilégio, uma alegria. Eu fiquei assustado.